E aí galera, aqui é o Jacaré Feiticeiro e hoje eu vou falar pra vocês um pouco sobre o problema com o Mono Shurima, né? Que é um deck que eu gosto muito, que eu jogo desde que antes do Disco Solar ser buffado, que antes você tinha que jogar com ele da mão, né? Perder o seu turno 1. Só que com a última mudança, né, com o Azir, ele passou a ser um deck top tier. Naturalmente, além dele ser muito forte, ele também é muito tóxico pro jogo, porque ele impede muita coisa de ser viável, né? A diferença entre um deck opressivo e um deck que é simplesmente OP, por exemplo, o Trash Nasus antigamente era roubado, mas ele não era opressivo. Porque, tipo, ele era bom, mas ele era bom igualmente contra tudo, entendeu? Só que, por exemplo, o Irelia Azir era um deck que era roubado e opressivo, porque ele não deixava decks de controle existir, né? E esse é meio que o problema com o Mono Shurima, porque em questão de power level, não é dos decks mais roubados que a gente já viu, mas é um deck muito opressivo, porque se você for jogar, por exemplo, de uma coisa como Escuridão, você tem tipo um win rate de 30% contra essa matchup, porque simplesmente a única maneira de você ganhar é se o Mono Shurima não comprar nenhum dos campeões e não tiver nada na mão, né? E assim, isso é muito ruim pro jogo, né? Porque você não quer que o jogo seja decidido a partir de papel e tesoura, né? Ah, eu tô contra essa matchup, então automaticamente perdi. Ah, eu joguei isso aqui, só que o cara pegou o counter, aí perdi, né? Você quer que, tipo, todos os decks tenham uma chance bem justa de ganhar. Eu acho que um dos principais fatores é o fato desse deck ser combo. E não só isso, ele é um combo cuja win-con é baseada num monumento. Assim, eu acho que esse deck tem muitos dos problemas que o deck de Lissandra Turbo Trolls tinha, na época que era um deck muito forte. Porque era um deck muito polarizante. Se você estivesse jogando contra um deck de controle que não tivesse como destruir seu monumento, você automaticamente ganhava. Só que se tivesse contra um agro, por exemplo, ou uma coisa que um deck com terra abrasada, por exemplo, você automaticamente perdia, né? E eu acho que esse é muito do problema com o Mono Shurima, né? Porque como o win-con do seu deck principal é o Disco Solar, se o seu oponente tem a Terra Abrasada no turno 2, por exemplo, e eles têm o turno de ataque, você basicamente perde na hora. E ao mesmo tempo, se você tiver o token de ataque no turno 2, você joga Profetiza e seu oponente não tem como interagir mais, e aí ele basicamente perde. Então, assim, eu acho que isso é um grande problema não só com esses dois decks que eu mencionei, mas também com todos os monumentos do jogo, assim, pelo menos os principais monumentos mais impactantes. Porque se for tipo um monumento tipo Preservário, assim, meio que foda-se, né, se ele vai destruir ou não. Agora, quando a sua win-con é baseada, por exemplo, num monumento que nem a Nascente Estelar ou o Disco Solar, é muito problemático para os dois lados, entendeu? Assim como a Grande Praça e o Templo Velado. Porque monumentos são, por design, menos interativos, né? Eu acho que para resolver esse problema dos monumentos, precisaria de um rework geral dos monumentos ou adicionar cartas para destruir monumentos melhores, né? Ou então, tipo, buffar já existentes. Porque se a gente for ver aqui, por exemplo, a derrocada ou a destruição de monumentos de Bandópolis, tipo, essas são cartas muito ruins, tá ligado? Que ninguém vai jogar. Então, por exemplo, se você estiver jogando com um deck de escuridão, que só tem acesso a essas duas regiões, você não vai conseguir destruir os monumentos inimigos. E esse é um dos grandes motivos pelo qual a árvore de Bandópolis é muito frustrante. Outro problema que esse deck tem é o fato de, por exemplo, o Zera fazer muita coisa. Eu acho que é muito desnecessário o nível 3 dele ser 5/9, na minha opinião. Esse 9 não faz sentido, ele podia ser um 5/6, que aí seria muito mais fácil de matar. Aí você também poderia nerfar ou o dano que ele causa, ou mudar alguma dessas coisas aqui, né, fica a seu critério. Mas uma coisa aqui que eu acho muito desnecessária é essa parte aqui de obliterar unidades inimigas. Na minha opinião, isso aqui é simplesmente uma maneira desse deck ser mais forte ainda contra decks que ele já estompa, né? Por exemplo, a Nivea não tem como jogar contra os Zeros, né? Você oblitera a Nivea, então você não tem como reviver ela nem nada. Tryndamere também, você não revive o Tryndamere, né? Então eu acho que isso aqui, tipo, o Zeref já faz muita coisa no level 3 dele, eu acho muito desnecessário ele ter isso aqui. Além do Zeref level 3 ser muito roubado, o Disco Solar
também vai fazer com que você compre uma cópia de cada campeão aliado. Então, mesmo que você consiga matar o Zeras, que é difícil porque ele vai ter ampulheta, ele ainda vai poder jogar mais um e de novo vai ter aquela história dos 5 de dano, vai ser difícil de matar ele. Então, eu acho que outra coisa que podia fazer é tirar isso do disco solar. Agora, a mudança que eu acho que a Riot vai fazer é simplesmente aumentar a contagem do disco solar, que é a mudança mais simples de fazer que provavelmente vai ajudar contra esse deck. Se eles fizerem, por exemplo, a contagem agora é 28, aí você só vai poder upar o disco solar lá pro turno 8, a não ser que você jogue com as cartas de aumentar a contagem. Outra coisa que eu não gosto desse deck é o fato de que ele foi numa direção muito de combo, entendeu? Que é tipo, você joga o máximo de monumentos que você puder, joga os seus campeões e você ganha, né? Eu acho que esse deck seria muito mais saudável se ele fosse um deck mais de controle, né? Que você tipo, tem que controlar o seu oponente para depois, lá depois de vários turnos, você conseguir upar o seu disco solar simplesmente por questão de tempo. Só que o problema com isso é que as cartas de controle de Shurima são uma merda, né? Por exemplo, peso de julgamento não é bom, fogo espiritual não é bom, areias oscilantes não é boa. A única carta de controle que é boa é o ritual arcano, né? Tanto que a gente joga com isso, só que não é o suficiente para fazer com que esse deck seja deck de controle. Então, além dos nerfs, eu gostaria que eles buffassem algumas dessas cartas aqui para deixar fazer um pouco mais viável esse arquétipo de Shurima Control, né? Que é outro problema que o deck de Turbo Trolls tinha, porque você era obrigado a jogar de uma maneira combo, porque suas ferramentas de controle em Shurima simplesmente são inexistentes. Além disso, eu acho que a ampulheta ancestral é um pouco problemática. É porque ela é basicamente uma negação por 2 de mana, né? Você poderia aumentar o custo dela para 3 ou alguma coisa assim, mas eu acho que uma coisa que ajudaria muito é, por exemplo, fazer com que, se você usa, por exemplo, o cometa, eu queria que o cometa destruísse essa estátua de estase que você usa. Que agora funciona da seguinte maneira: você usa o cometa no campeão inimigo, ele usa a ampulheta e você perdeu 6 de mana e você se fudeu. Então eu gostaria que, tipo, mesmo que a pessoa fique com essa estátua de estase, se a spell inimiga tiver uma destruição de monumento, ela também destrua a estátua de estase, né? Então, tipo, você não conseguiria desviar de um cometa com essa carta. Ou de um pós-choque, ou de uma terra abrasada. E eu acho que isso já ajudaria muito. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e vamos ver amanhã quais que vão ser as mudanças. Eu estou muito animado para ver. Parece que tem 3 arquétipos que vão ficar muito interessantes, né? Então é isso. Falou.